Se tem uma dúvida em inglês que muita gente tem e eu mesmo já tive por que diabo se usa preposição no final de perguntas em inglês? Por exemplo, what for? What's the weather like? What are you good at? Não faz nenhum sentido. E realmente é difícil de fazer sentido para nós que somos nativos do português. A notícia boa é que felizmente tem um jeito bem fácil de entender isso aí sem nem usar gramática praticamente. Eu só vou fazer um comparativo aqui com o português, te explicar as diferenças das duas línguas e como é que você vai fazer para saber quando usar essas preposições no final de perguntas em inglês. Isso vai acontecer geralmente com frases que têm o que eu gosto de chamar de palavrinhas de pergunta. O nome que eu inventei, isso não é importante. Muita gente também chama isso de WH words, que são as palavras WH, porque essas palavras geralmente começam com W, por exemplo, what, where, when, who, why, e tem uma que começa com W, que é how. Por isso WH, W, que são todas, e H, que é o how. Quando a gente faz perguntas, digamos, normais com essas palavrinhas, por exemplo, who are you? Quem é você? How do you go to work? Como você vai para o trabalho? Why do you study English? Por que você estuda inglês? Nessas aí não tem mistério nenhum, né? Why do you study English? Why começou com why, que é o porquê. No português também começou com porquê. Por que você estuda inglês? Why do you study English? How are you? How é o como. Então começou com como no inglês, com how. E no português também. Como você está? Sem mistério, nada demais aqui. Mas o problema está quando a pergunta em português tem uma preposição antes das palavrinhas de perguntas. Por exemplo, ao invés de que ou que, a pergunta começa com em que. Por exemplo, em que você é bom? Ou ao invés de começar com quem, começa com quem. Com quem você se parece? Esse tipo de pergunta no português, onde a preposição, que são essas palavrinhas curtinhas aí, né? De, em, com. Então, nesse caso aí que elas estão antes das palavras de pergunta, aí que vai dar esse BO do inglês de ter a preposição no final, porque nesse caso a mecânica do inglês é diferente. Então, quando tem uma preposição antes da palavra de pergunta no português, no inglês geralmente vai vir no final essa preposição, não antes. Vou te mostrar aqui com um exemplo e vai ficar claríssimo. Então, olha a frase. Em que você é bom? É uma pergunta. Em que você é bom? A lógica, né, mandaria a gente fazer a frase assim em inglês. At what are you good? Para ficar igualzinho o português à ordem, né? At what are you good? Mas quando acontece isso no inglês, da preposição assim, ela vai para o final, não é igual no português. Então você diria what are you good at? What are you good at? Então é aí que está a malandragem. Você vai ter que reconhecer esse tipo de pergunta, né, com preposição antes da palavra de pergunta. Em que, no que, com o que, com quem e outras como essa. E aí você vai ter que dar jogar para o lado, né, jogar para o final a preposição quando você estiver fazendo em inglês. Vamos com mais exemplo então. Então, ó, com quem você se parece? Se você fosse fazer muito ao pé da letra, você ia colocar like who do you look? Like who do you look? Soa até mal, né? Então o correto é pegar esse like e pôr lá no final. Who do you look like? Who do you look like? Agora dá certo. E se você acha que like é gostar e não entendeu por que esse like tá aí, saiba que like também pode fazer um papel de preposição e eu tenho um vídeo para te explicar isso. Então se você ainda não está ciente, vai aparecer aqui no card, aqui ou aqui, acho que aqui. Enfim, vai aparecer aqui no card e vou deixar o link do vídeo na descrição também. Então você confere lá depois desse, que isso é muito importante saber também. Mas dando sequência aqui, ó, mais um exemplo. De onde você é? Essa frase é clássica, né? De onde você é? Se fosse ao pé da letra, ia ser from where are you? Mas não tem essa preposição antes da palavra de pergunta no inglês. Manda para o final e aí fica where are you from? Where are you from? E aí pode surgir a seguinte pergunta. Igor, vai sempre para o final essa preposição, para o finalzinho da frase, última palavra? Não. Não vai sempre para o final, não vai sempre ser a última palavra. E eu vou te explicar quando não é assim. Tem horas que você faz perguntas mais detalhadas, ou seja, perguntas que são formadas pela parte principal ali do que você quer saber e um detalhamento a mais depois. Vou te dar exemplo. Com quem você se parece na sua família? O que é a parte principal da pergunta? Com quem você se parece? Na sua família, foi só um detalhamento a mais. Então, no inglês, você vai pôr a preposição
é no final da parte principal da pergunta, ó. Who do you look like? Com quem você se parece. E aí a parte que é o detalhamento vem depois. In your family. Who do you look like in your family? Com quem você se parece na sua família. Não vi essa regra em nenhum livro, foi só uma gambiarra que eu inventei aqui e parece estar funcionando muito bem para poder te explicar isso aí sem ter que pôr gramática na situação, porque aí começa a bagunçar a sua cabeça e acaba nem sendo útil na prática, né? Porque inglês, quanto mais na ponta da língua tiver, melhor. Então, eu fiz vários testes aí com essa regrinha e tem funcionado. Então, vai funcionar aí pelo menos para 90% dos casos. Mais um exemplo. Para que você usa seu computador quando você está trabalhando? Qual que é a parte principal da pergunta? Para que você usa seu computador? O quando você está trabalhando é só um detalhamento a mais na pergunta. Então, você vai pôr a preposição depois do para que você usa seu computador. Então, ficaria What do you use your computer for? What do you use your computer for? Então, para que você usa seu computador? Que é bem diferente de que se você fizesse errado, né? Que seria For what do you use your computer? Não é for what, é what for. Até quando você quer perguntar solto, né? Para quê? Você vai perguntar what for, não for what. Mas enfim, ó. What do you use your computer for when you're working? Quando você está trabalhando. What do you use your computer for? Parte principal, when you're working. Detalhamento da pergunta. E pronto. É simples assim, sem regras de gramática, sem nada demais. E se você curtiu o vídeo, já deixa aqui seu like e se inscreva no canal, porque toda semana tem vídeo e tá ficando um melhor que o outro. Então, te vejo na próxima.